Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Bem-vindo de volta a esse Valetismo Cultural. Hoje eu estou aqui com ele, nosso especialista em Tolkien, só que dessa vez é por um motivo ruim. Pior do que o último, diria eu. Vamos falar sobre a segunda temporada de Anéis do Poder. Só que dessa vez Ricardo trouxe seu violino porque iremos começar esse episódio fazendo uma homenagem fúnebre à obra de John Ronald Reuel Tolkien, que foi completamente destruída. Então, por favor, Ricardo. Agora toque como a série faria a música. Toca o trailer, vamos pro episódio. E aí, Ricardo, eu queria começar falando que eu menti. Você mentiu? Eu gostei mais dessa temporada do que da outra. Eu não me surpreendo, porque você é uma pessoa de mau gosto notório, né? Só que antes da gente começar a se aprofundar no que acontece durante os 9 episódios, alguns bons, outros bem arrastados, eu queria falar que nessa temporada eu senti uma referência muito grande dos filmes. Eu acho que eles, de certa forma, tentam imitar várias cenas do filme e tentam pegar várias referências que o filme tem só pra tentar reconquistar pessoas como você. E eles não conseguiram. Eles não... Parece que não surtiu efeito a estratégia. Sim. E quando foi que eu senti isso? Que eles estavam tentando toda hora, não emular, mas, falar que, olha, você está no mesmo universo que aqueles filmes, pode ficar tranquilo que é como se a qualidade fosse... Não é, mas assim, quando eles colocam a Aracna, eu fiquei puto. Porque aparece lá as aranhas e, tipo, não tinha a menor necessidade. E, ok, é a Aracna e, tipo... quando a Aracna aparece no terceiro filme é muito legal. E aqui, tipo, cara, é só uma aranha pra fazer uma referência boba. E eu senti que nessa segunda temporada eles tentaram mudar um pouco o tom pra tentar recuperar o público que eles, obviamente, perderam e que foi devastado na primeira temporada. Você sentiu isso também? Você acha que isso funcionou? Você acha que isso existe? Ou é só um delírio de uma pessoa que, repito, eu não conheço Tolkien nada. Assim, eu só li 2 livros e tá tudo bem. Não, eu acho que faz sentido, sim. Existem algumas referências, você mesmo citou uma delas. Mas eu acho que não obtiveram êxito nessa estratégia não, cara, porque essa segunda temporada é muito ruim. Você considera ela pior do que a primeira? Eu considero ela bem pior, por uma razão simples que dá pra explicar. Os bons arcos, que na primeira existiram em maior quantidade, haviam arcos... Veja, a série como um todo, eu até vou explicar isso, porque quando a gente fez o primeiro episódio, vieram algumas pessoas que com a sua grosseria e falta de educação habituais, que a gente sabe como é que é o público da internet, esse cara tá aí, foi pago pela Amazon pra falar bem dessa série, é uma bosta, não sei o que ele tá falando. Não tem isso, cara. Quando você faz uma análise de uma obra, seja ela qual for, é preciso ser ponderado e ver as coisas tal como elas estão ali. A série como um todo, ela não é boa, ela é ruim. Das adaptações cinematográficas de Tolkien que eu vi, porque existem adaptações anteriores ao Senhor dos Anéis, sim, que eu não assisti. Mas eu assisti 3, O Senhor dos Anéis, o Hobbit e agora essa série. Dessas 3, a série é disparadamente a pior, né? O Hobbit fica ali numa posição intermediária e O Senhor dos Anéis é uma grande obra mesmo. Recentemente até eu fiz uma coisa que eu não tinha feito, algo estranho para um fã de Tolkien, eu nunca tinha visto as versões estendidas do Senhor dos Anéis. Que a gente vai fazer episódio aqui. Pois bem, prometido. É maravilhosa, aí é outro universo, né? Então assim, a série é ruim, mas na primeira temporada haviam arcos que eu gostei mais. Sim. O arco de Gandalf, que eu elogiei bastante. O Arondir continua muito bom. Ele é o melhor elfo de todos.
Mas ele achou? tinha... Eu acho ele o melhor. O elfo mais bem caracterizado é o Arondir. Porque ele tem solenidade, a história dele é interessante. Ele não é um elfo tão central, então aquele personagem existia. E nessa segunda temporada, esses arcos melhores, eles foram muito raros. O melhor arco de todos da segunda temporada é o dos anões. Você achou? Achei. A história inteira dos anões fica de pé. Porque assim, eu não analiso essa série também só como um cinéfilo, até porque eu não sou um cinéfilo, não sou entendido de cinema. Eu analiso como um fã de Tolkien, que gosta de ver adaptações fiéis ao espírito, não precisa ser fiel ao fato, porque é difícil, mas fiéis ao espírito de Tolkien. Eu acho que o arco dos anões se manteve assim. No entanto, os problemas dessa série se multiplicaram de um jeito, assim, absurdo, e com alguns problemas que tornaram completamente inverossímil e absurda a história, como, por exemplo, a batalha de Eregion, Vamos que chegar lá. foi terrível, a Sauron chegando, sendo esfaqueado, enfim, assim, são vários e vários problemas, muitas camadas de problema. Então eu fui assistindo esse negócio e eu fui ficando muito irritado, e eu ficava pensando, mas por que esses roteiristas fizeram isso? Dado que havia meios de fazer melhor. Então, outra sensação que eu tive é que eles escantearam histórias. E, assim, a primeira temporada, realmente, ela tem muitos núcleos, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nem todo mundo tá junto toda hora. Eu acho que, nessa temporada, até como uma forma pra você responder o hate que a primeira temporada teve com toda razão, o hate dado, essa primeira temporada realmente horrorosa, eu acho que eles diminuíram os arcos que acontecem, juntaram mais todo mundo e cortaram dois arcos que pra mim também funcionam muito bem, principalmente o das Hobbits. Esse foi não existe praticamente, né? Foi bem pouquinho. As Hobbits com o pequeno. estranho, assim, só nos 2 primeiros episódios, depois no último, é uma coisa muito... O que é uma pena, porque eu gostava dele. Muito rápida. E o do Elrond, que é, basicamente, ele vira um coadjuvante. Ele não tem mais... Mas ele é um coadjuvante. Mas assim, antes ele tinha aquela coisa com a menina, Certo, que aí a menina morre, ela nem tá em cena, porque a atriz saiu da série. Foram 2 personagens completamente escanteados, porque essa série, nessa temporada, eu acho que eles tentaram, olha, vamos fazer o básico em termos narrativos e vamos centrar tudo em um arco só. Então toda a série, ela deságua nos últimos episódios ali, na guerra que tem em Eregion. Então eles meio que juntam tudo e vamos tentar fazer o arroz com feijão e desaguar na guerra de Eregion. Cara, eu achei assim... Eu acho que os roteiristas tentaram fazer o trabalho deles no quesito de, olha, a gente precisa fazer com que as pessoas parem de odiar essa série. Só que eu acho que eles estragaram tanto o Legendarium e brincaram tanto com coisas que não deveriam brincar, que eu acho impossível. Eu acho que o dano já está feito. Eu acho que as pessoas vão assistir a série porque elas odeiam essa série. Assim, eu assisti porque a gente tinha que fazer um programa. Mas eu vou estar assistindo a série. Mas é como eu lhe falei, os erros eles são muito frequentes. Sim. Eu vou começar pelo primeiro erro que me chamou a atenção logo de cara. Que eu vou explicar por que isso é um erro tão grotesco dentro da estrutura lógica da narrativa de Tolkien. O que ocorre nessa segunda temporada? Existe a tentativa de forçar um desenvolvimento do personagem Sauron. Então o Sauron ele aparece como um cara que não tem um exército. Sim. E no final ele tem um exército. Sim. É isso. E o arco de desenvolvimento do Sauron é esse, é obter o exército que ele não tinha, enfrentar Adar, essa coisa toda. Esse é o cume do personagem. Qual o problema disso? O problema é que isso não tem sentido algum. Veja, quando a primeira cena, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras, ele está arrodeado de orcs, e aí ele está lá fazendo um discurso para tentar convencer os orcs de que ele é o cara que voltou, que era o servo de Morgoth, e ele estava ali para comandar os orcs. Por que essa cena é toda absurda? Primeiro, o Sauron tinha uma relação de superioridade, suzerania, vamos colocar assim, sobre os orcs há milênios. Então ele não era como se fosse um capitão tentando convencer os soldados que estão meio pouco convencidos de que ele é um capitão de valor. Não é essa a relação dele com os orcs. Ele era um deus rei para os orcs, já na época de Morgoth. Então esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, ele não jamais faria um discurso para convencer seres que são tão inferiores a ele em poder e vida. Veja, fazer uma analogia muito louca aqui. Imagina o seguinte, numa história de batalha normal, um capitão que comandava as legiões de soldados. Faz sentido que esse capitão desapareça e tal. E ele tinha um general que era superior a ele. Que ele volte e ele faça um discurso tentando retomar aquelas pessoas. Mas nessa condição em que é o capitão, você tem seres que são iguais. São homens lidando com um homem proeminente que quer comandá-los. Então há uma certa equiparação, digamos assim, ontológica de realidade, de poder entre os seres. Sauron não. Sauron é um grande demônio. Sabe, quando aparece o Balrog, que é uma cena boa da série, você vê, é um demônio. Mas que é igual a cena. Sauron é um demônio mais poderoso que o Balrog, é isso que a gente tem que entender. Ele é um demônio muito mais poderoso que o Balrog. Um dos títulos dele, nos dias antigos, era Gortaur, o Cruel, o principal servo de Morgoth. Morgoth tinha 2 servos principais, ele tinha o rei, o maior dos Balrogs, que era o Balrog chamado Gothmog, que era o general de Angband. E Sauron. Esses eram os 2 mais poderosos servos do mal, digamos assim. E Sauron era o mais poderoso de todos eles. Gortaur, o Cruel. Então, Sauron é, na realidade, um demônio terrível. Então, os orcs, eles tinham uma relação de pavor com Sauron. De medo e de devoção satânica, religiosa invertida. Era essa a relação. E Sauron havia comandado aqueles seres por milênios, por tempo incontável, por tempo além da compreensão de qualquer ser mortal. Então ele não estaria numa posição de ficar pleiteando a confiança dos orcs. Isso não tem sentido nenhum. Ele simplesmente chegaria e todos os orcs estariam ao redor dele e iriam servi-lo. Tanto que não existe nenhuma menção na obra de Tolkien, nenhum discurso que Sauron tenha feito para convencer os orcs ou coisa desse tipo. Não era essa a relação, não é a relação de um capitão com os seus soldados. E eles impuseram essa relação, e isso não tem sentido nenhum. E pior, aí eles impuseram essa relação, aí os orcs se revoltam. O que é muito absurdo, eles se rebelam, o que é uma coisa também já inconcebível, e eles dão uma facada no Sauron. Pô, os orcs dão uma facada num demônio milenar, às imortal? vezes você precisa de uma facada pra virar presidente. É tipo isso. Foi o Bolsonaro que tava ali? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Assim, isso não tem sentido nenhum. Eles não teriam como dar uma facada num demônio poderoso como Sauron. Isso é absurdo. Eles não fariam isso. A relação dos orcs com Sauron não era essa. E aí eles humanizam o Sauron nesse sentido. Nossa, isso me irritou muito. Não, exatamente porque eles querem humanizar o Sauron. Isso é ridículo. Então o Sauron é como se fosse meio que uma pessoa, Sim. um ser humano, que tá lá com os seus conflitos e tá tendo a saga do anti-herói, do vilão, a saga do vilão. É horror, isso é a pior coisa da série. Isso não faz sentido nenhum. Sauron era um demônio tremendamente cruel, poderoso pra cacete. Ele não estava como os Istari, os magos, com poder velado, porque os Istari vêm realmente com poder velado, porque ele vem em corpos humanos e tal, é um pouco diferente. Sauron não tinha essas limitações, e ele era mais poderoso do que todos os Istari ali. Então, assim, a relação dele de poder e de presença e o sentido religioso invertido, o sentido satânico da presença dele, não permitiria que aquela cena existisse. Ela é toda errada. E aí, como é uma das primeiras cenas da série, Sim. eu já comecei a assistir e disse, pô, esses caras tão loucos. E aí depois eles metem o Sauron Venom, que ele vira uma simbiote. Não, ele vira uma simbiose e começa a consumir as pessoas. E aí ele tem o diálogo. Nossa, eu lembro disso. Ele tem o diálogo. É tosco, isso parece tosco. Filme gore. É, filme e ele classe tem B o de diálogo terror. com aquele senhorzinho, que aí ele tá lá na estrada largado. Aí o senhorzinho ajuda ele. Aí, tipo, nossa, você tem que ser uma pessoa melhor. Tipo, cara, assim, tipo, é o Sauron, velho. Você não humaniza o Sauron. Até eu fiquei com raiva disso. E tem uma cena que acontece no final da série que me irritou ainda mais. Mas assim, antes da gente continuar, eu queria perguntar pra você, porque ok. Eu tô vendo que vocês têm um roteiro. Mano, aí. não, Agora o negócio tá muito profissional. Lucas Merreiro então siga siga o seu e roteiro. eu anotei uma coisa, várias coisas pra perguntar pro Ricardo Almeida dessa série. Uma delas é a seguinte. Siga o seu A roteiro. série fala que o Enyor é o pai dos orcs. E os orcs tratam o Enyor com respeito e tal. Que eu imaginava que Enyor? foi Que Enyor? aquele cara lá, o branco. Adar. Isso, que sequestra a Galadriel. Sim, Adar. Qual que é o papel dele no...
É aquilo ali mesmo? Nossa, é uma pergunta sincera ou é Sim. só pra eu desenvolver? Não, desenvolva. Você não sabe, mas você de fato não Não, sabe? não Você sei, não sei. O personagem não existe. Não, tá zoando. Isso é outra coisa que eu ia comentar aqui, mas você me levantou, agora eu vou falar. Um dos personagens que é centrais a toda a trama... É sério isso? Então, a toda a trama da segunda temporada. Primeiro, quando ele já apareceu na primeira temporada, eu já achei muito problemático. Mas eu pensava que ele não ia ter um papel tão eminente, mas ele acabou tendo realmente um papel eminente, e ele é um personagem central pra trama toda acontecer. Tanto que a guerra final lá de Eregion é a guerra dos exércitos do Adar, que vai tomar, e Sauron está lá, enganando Celebrimbor, como Anatar, e aí tem a guerra. Então o Adar é um personagem absolutamente central em tudo o que ocorreu. E ele não existe. Nunca houve esse elfo Morikend que conquistou os orcs, isso não existe de maneira nenhuma. Eles colocaram esse personagem, a meu ver, para criar um contraste com o Sauron e para ter justamente isso que eu mencionei, ou seja, um arco de evolução do Sauron, em que ele não tinha antes o exército, e agora ele enfrenta um inimigo que é um elfo Morkend, e daí ele consegue convencer os orcs. Um arco que não tem sentido nenhum. Então, não sei o que você vai me perguntar do personagem, ele não existe. Eles inventaram, criaram um personagem qualquer e botaram lá. Agora, qual a diferença, por exemplo? Aí eu volto a essa questão de por que o Arondir é um bom personagem. Qual a diferença do Adar para o Arondir? Uma coisa que eu refleti quando eu estava assistindo. O Adar, ele é um personagem que não existe, mas que ele não poderia existir. Por que ele não poderia existir? Porque não tem lógica nenhuma que um elfo Morikend se tornasse um general dos orcs e que esses orcs resolvessem seguir este elfo ao invés de seguir Sauron. Isso é absurdo. Mas um elfo que é coadjuvante nas grandes guerras que ocorrem na Terra-média, e que é um elfo de Beleriand, um vigilante de uma torre que cuidava de um povo do sul, isso é verossímil, isso poderia existir. Ou seja, poderia tranquilamente existir um elfo que tivesse esse papel. E por que eu não achei ruim que eles tivessem diminuído a participação do Arondir? Porque, de fato, o Arondir, nas histórias da Terra-média, é um coadjuvante. Porque ele não é citado por Tolkien. E aí a gente tem que fazer um raciocínio um pouco oblíquo, que é sempre importante se ter em vista quando a gente fala de Tolkien. Tolkien, eu falei isso no primeiro episódio, vou reforçar aqui. Tolkien se apresenta como um legatário de um espólio de histórias que ele não criou. Claro, a gente sabe que ele criou. Mas ele se coloca desse jeito. Então, vou dar um exemplo. Tem vídeos que vocês podem encontrar no YouTube dele lendo em élfico e pronunciando em élfico. Ele fala normalmente assim, olha, a minha pronúncia não é a melhor. Evidentemente que os elfos tinham uma pronúncia muito melhor do que a minha, mas eu vou tentar aqui pronunciar, e aí ele pronuncia o élfico. Como se os elfos de fato tivessem existido. E como se ele tivesse recebido o quê? Ele tivesse recebido uma tradição muito antiga e memorial, que ele compilou. Então, é assim que isso funciona. Então, o que é o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é um livro compilado do livro vermelho do Marco Ocidental. As histórias do Silmarillion, mesma coisa. São tradições compiladas. Ou seja, tudo o que ele escreveu são tradições que ele compilou de povos e fatos que existiram e que ele foi lá e historiografou, como se ele fosse um historiador mitológico dessas coisas que aconteceram. É assim que eles colocam. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque na história da humanidade, e aí eu falo de fatos que aconteceram, considerando que os fatos da mitologia de Tolkien tenham acontecido de fato no passado remotíssimo, fatos muito menos remotos, como por exemplo a ascensão de Ramsés, faraó do Egito, ou a descoberta do Brasil. Beleza, vamos falar, a descoberta do Brasil. Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil. Você sabe quem era o contramestre de Pedro Álvares Cabral? Quem que estava ajudando Pedro Álvares Cabral em uma das suas caravelas? Não, você não sabe. Nem você sabe, nem ninguém sabe. Talvez algum historiador especialista do assunto tenha algum lugar que tenha um registro da lista das pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral. Mas ele não veio sozinho. Só que o nome que fica na história é o nome de Pedro Álvares Cabral. Por quê? Porque ele é o capitão. Ele é a figura central ali. Ele é o conquistador, ele é o desbravador. Então, um elfo como Arondir, figuras secundárias na história, poderiam tranquilamente ser enxertadas e não estar na obra de Tolkien. Porque se a obra de Tolkien é uma historiografia dos grandes eventos, ela cita e se concentra nos grandes protagonistas.
E não nos protagonistas menores cujos nomes nós não sabemos. Nos inúmeros elfos que estavam nas batalhas, que a gente não sabe. Nos inúmeros guardas humanos de Gondor que estavam indo pra lá e pra cá. Essas Aquelas figuras duas não... hobbits. Exatamente, aquelas duas hobbits e por aí vai. Essas figuras, elas não aparecem na história. As figuras que aparecem na história, que estão retratadas no Senhor dos Anéis e nos outros livros, são figuras que têm uma relação direta com os personagens centrais. Então, por exemplo, há uma certa altura do Retorno do Rei, do livro do Retorno do Rei, que Pippin fala, Peregrine Took fala com um guarda de Gondor, que se não me engano é Baragorn, uma coisa assim. É um guarda, que assim, ele tem um nome lá, ele é um guarda. Por que esse guarda apareceu? Porque houve um contato desse guarda com o grande protagonista da história, que é o Peregrine Took, que é o Pippin. Se não fosse isso, ninguém ia saber. Então, é verossímil. Agora, aí vem o ponto. Ter um personagem como o Adar, ocupando a posição que o Adar ocupa, e não está na obra de Tolkien, não é verossímil. Porque se de fato existisse esse elfo Morikend que fez tudo o que fez, se ele tivesse atacado Eregion, evidentemente isso estaria na tradição tolkieniana. A guerra de Eregion, ela é um turning point na história do Tolkien? Na linha daquele Então, universo? cara, esses fatos todos, e aí é uma dificuldade com a qual os roteiristas tiveram que enfrentar, que é uma dificuldade muito diferente da que os roteiristas do Senhor dos Anéis tiveram que enfrentar. Eles não são descritos por Tolkien com muitos detalhes. O que existe de material escrito são os apêndices do Senhor dos Anéis. Ou seja, no finzinho do Senhor dos Anéis tem vários apêndices sobre língua, cronologia, anos, e tem algumas histórias, tem uma narrativa do que aconteceu assim, na segunda, muito resumido. Então, assim, é muito resumido. O que se sabe é que houve uma batalha em Eregion. A batalha foi feita por Sauron, não por Adar, não existia Adar, não existia nada disso. Foi a batalha de Sauron. Celebrimbor era assassinado, o corpo dele é pendurado num estandarte. Poxa, isto é o que de fato acontece. Então, assim, seria sim um turning point na história, mas com pouco material escrito sobre ele. Em todo caso, o material que está escrito de Eregion não tem nada a ver com o que a série fez. Nada a ver. Incrível. É completamente diferente. Não tem nenhuma semelhança. Antes da gente falar sobre a guerra de Eregion, eu quero falar um pouco sobre esse cara aqui, que é o Anatar. Não sei se você gostou, mas pra mim, a única coisa que funciona na segunda temporada, que faz a história andar, são as cenas do Anatar com Celebrimbor. Não gostei. Por quê? Cara, novamente, aquilo que eu vou falar de novo. São coisas impossíveis que aconteceram aí. A primeira impossibilidade é chegar um ser humano em Eregion, que é uma cidade memorável, com o maior ferreiro élfico o segundo maior da história e o maior ferreiro élfico vivo, e este ser humano muito rapidamente começar a dar dicas sobre confecção de anéis. Isso não tem sentido nenhum. Sim, ele não seria recebido, não se conversaria com esse cara, ele ficaria numa posição secundária, ele não faria isso. É o mesmo problema da primeira temporada. E se ele fizesse isso, se um ser humano sem linhagem tivesse um conhecimento superior ao maior ferreiro élfico, automaticamente os elfos já achariam que ele não é um ser humano, que aconteceu alguma coisa, eles não iam entender. Isso ia gerar um grande rebuliço, porque não é só uma coisa, isso não faz sentido. Então isso é impossível. Ele, como Anatar, não apenas é possível, como é assim. Ele de fato chega como Anatar, como o Senhor dos Presentes, das Dádivas, e vai gradativamente convencendo os elfos de Eregion que ele era um ser bom. E com isso há uma colaboração entre o Anatar e o Celebrimbor e os outros elfos que faziam os anéis. Só que o que acontece? Esse processo ele é muito longo, que é outra dificuldade que a série teve, e eu compreendo essa dificuldade, que é a dificuldade de retratar fatos que estão espalhados por uma cronologia muito extensiva. Pra vocês terem uma noção, só pra vocês terem uma noção. Anatar, Sauron, né, chega em Eregion em 1200. Sabe quando é que os anéis vão ser completados? 1590. Então nós estamos falando aí de 390 anos. Sim. Ou é 1200 e 200, uma coisa assim. São mais de 300 anos. Isso aí é mais da metade da história do Brasil. Só para ele ir convencendo. Pra você ver a sutileza da coisa. E que faz sentido, porque os elfos são imortais. Então, qual foi o problema do diálogo dele com o Celebrimbor?
dado a maneira como eles dialogavam, o Celebrimbor precisaria ser um cara burro. Ele tinha que ser o Bobson. Tipo, o Celebrimbor Bobson, QI 83, pra não perceber que o cara tava mal intencionado. Assim, era óbvio que ele tava mal intencionado. Eu assistindo a série, eu via que o cara tava mal intencionado. Então, mas como é que ele não viu? Entendeu? Porque foi uma coisa faltou tanta sutileza que, pô, você assiste assim, você diz, pô, claro que esse cara tá mal intencionado. Né? Esse cara é malandro, o cara tá aí de malandragem. Esse cara é um baiano, pô, é malandro, entendeu? Dava pra perceber. Então, eu acho que sim, eles deviam ter conduzido esses diálogos, mas eles teriam que conduzir o diálogo com muita sutileza, ser uma coisa assim, muito bem pensada cada frase. O próprio Celebrimbor, ele se apresenta como um sujeito muito fraco, né? Um cara velho, cheio de inseguranças em relação ao legado de Fëanor. Beleza, assim, olha só. Muito ruim. Ele de fato era ambicioso. Sim. E ele de fato tinha essa coisa, Fëanor, descendo de Fëanor. Isso faz um pouco de sentido, mas a forma pouco sutil como a coisa se desenvolveu foi tosca. E assim, é muito tosco o fato dele ter aparecido como Halbrand e depois ter se transformado nesse elfo. Ele aparece com um ser humano, aí ele vai lá e tem uma luz que aparece e o cara sai com uma orelha pontuda. Isso é... Sim, nada a ver. Assim, o Tolkien chega a descrever como o Sauron se transforma, porque tem a cena da luta com a Galadriel, que ele fica mudando de forma toda hora, que ele parece a mística dos X-Men, né? Não, ele pode. Ele fez isso, não com Galadriel. Mas ele fez isso como irmão de Galadriel, quando ele enfrentou o final de Felagund. E ele conseguia, assim, se transformar em vários seres, inclusive transformava em animais, vampiros e tal. Ele tinha um poder transformativo. Todos os Ainur tinham um poder de transformação justamente porque eles não são encarnados. A ligação deles entre carne e espírito, Ro e Fëa, não é como a nossa, que nós somos encarnados. Se você mata o corpo, você mata a pessoa. Eles são espíritos, então eles podem se transformar. Evidentemente que depois de um certo tempo, pela contínua... pelo contínuo mergulho no mal, pelo contínuo mergulho no terreno, porque o mal tem a ver com terrenidade, sabe? O aspecto telúrico da realidade. Por conta disso, eles se fixam em uma forma. Então Morgoth se fixou numa forma, que era um monstro, basicamente, enfim, uma forma humanoide gigantesca, de vários metros de altura, e o Sauron também numa forma um pouco menor. Então eles se fixam nessa forma no final. Mas nessa época, assim, ele poderia se transformar. Outra coisa, assim, a cena que mais me irritou na série inteira, contando a primeira temporada, é a cena que o Anatar vai matar o Celebrimbor e ele chora. Assim, eu fico imaginando a sala dos roteiristas e, tipo, ok, a gente tem um dos maiores vilões aqui da história da cultura pop, e se a gente humanizar ele, do tipo, vamos colocar uma lágrima. E eu fico imaginando, o que essa lágrima significa? Que conflito um dos caras mais malvados da cultura pop estaria tendo ao matar um ferreiro elfo? Agora... Ele era bom e tava sendo mal, ele é mal e queria ser bom. Qual que é o conflito que eles tentaram? Então, eu não sei. Não existe esse conflito a essa altura do campeonato. Agora, só uma coisa. O Sauron, a inserção de Tolkien na dita cultura pop, você citou, é uma coisa muito extemporânea e recente. Sim. Tolkien fez uma obra de literatura muito séria. Eu sei, eu não tô dizendo que você tá diminuindo. E essa não é uma observação arrogante de que, sabe, pessoas que usam cachecol e falam complicado, romance francês. Não é isso não que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o significado da obra de Tolkien é um significado literário, assim, muito relevante. O que Tolkien faz, ele realiza, é o retorno a uma certa forma de mitologizar a realidade que ele vai buscar na literatura medieval, da qual ele era um profundo conhecedor. Porque Tolkien, ao contrário do George Martin e em geral dos escritores de ficção, ele não... Porque o George Martin... Vou pegar o George Martin. O George Martin escreve e pensa como um escritor de ficção contemporâneo,
ele é um escritor de ficção contemporânea no sentido forte da palavra, assim ele, o Sanderson e tantos outros, como caras que assim, são brilhantes literariamente. Escreve um texto muito cinematográfico e que é um texto também de fácil adaptação para TV, porque ele é um texto, no fundo é um auto-entretenimento. O que o cara tá fazendo assim, é um entretenimento de altíssima qualidade. E eu amo ficção fantasia de uma forma geral. Mas é um entretenimento. Tolkien não, cara. Tolkien era um erudito. Ele era um acadêmico de Oxford. Um intelectual. Ele foi um acadêmico de Oxford, que é uma das universidades mais importantes do mundo. Ele foi um fellow de Oxford. Então o que ele fazia na vida dele? Ele ficava debruçado em manuscritos antigos em línguas estranhas, como anglo-saxão, finlandês antigo. Era isso que ele vivia para fazer isso. Então ele era um filólogo. Ele era um erudito à moda antiga, como havia os filólogos alemães do século XIX, Max Müller, que estudaram sânscrito e tal. Só que o campo dele não era o estudo de sânscrito, ou o estudo persa, que era algo muito comum na Alemanha no século XIX. Não, o campo dele era o estudo desta mitologia, de Beowulf, do Kalevala, de Sir Gawain e tal. Então ele pega essas histórias muito antigas e tenta transpor, tanto em estilo quanto em concepção de mundo, para o mundo contemporâneo. Uhum. E ele é bem sucedido nesse sentido. Quando as adaptações vêm e ele é absorvido num certo fluxo de cultura hippie e tal, ele não entende muito, ele acha meio esquisito. A coisa não... Entendeu? Isso aconteceu e ele se tornou imensamente popular, mas o sentido da história não é muito esse. Não é muito esse. Agora, uma outra dúvida que eu tive. Um dos planos para derrotar o Anatar e acabar com Sauron é juntar a coroa com os anéis. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso, cara. Porque assim, é a coroa que ele usa nos filmes, né? Tá, não tem nada a ver. Não tem... Não, nada a ver. Nada a ver, vai juntar a coroa com os anéis? Tem nada a ver. Eu fiquei tipo, tá, por que você quer não juntar? Não tem nada a ver, cara. Eles nem explicam o que acontece se você juntar a coroa com os anéis. Eu não sei, eles vão criar alguma coisa, porque isso não está nas histórias, novamente. Isso é uma invenção que eles criaram. Eles criaram a invenção, cara. Eles criaram coisas. Não é assim. O Sauron é derrotado 2 vezes naquela era, de fato. Ele é derrotado quando ele é preso por Númenor. Então ele vai pra cadeia. Mas ele não é derrotado diretamente porque ele se rende. Ele vê uma esquadra tão gigantesca e tal, que ele se rende, ele vai para Númenor. E lá ele fica fazendo a cabeça do rei e tal. E aí o Ar-Pharazôn faz a esquadra dele, vai tentar tomar Valinor. E ele é derrotado militarmente, de fato, numa luta. Uhum. Ele enfrenta simultaneamente Gil-galad e Elendil na porrada, e ele é derrotado. Então é assim que funciona, não é? Até tem um mecanismo mágico, que aí você bota um anel na coroa, e aí ele vai... Eu não sei, cara. Não sei o que os caras estão fazendo. Mas siga seu roteiro, você não tá... Então... Tá seguindo? Só pra completar essa parte, eu queria falar da guerra. Tá. É ruim a guerra, né? É ruim, porque ela é absurda. Não, e eu gosto muito que eles ficam lá jogando arremessando as bolas de pedra e as torres não caem. É isso. A cidade não é destruída. Tanto que eles só destroem aquela estátua nos últimos 5 minutos da série. Assim, é uma guerra que parece que você não vê os efeitos ali, é uma coisa meio... É ruim. É ruim a guerra e o Júnior me chamou a atenção, eu já estava comentando, para o fato de que a guerra toda só acontece graças a um artifício muito inverossímil, que é dar um piteleco numa montanha e fazer a montanha cair, o rio secar, e aí você cria uma barragem no rio. Isso é muito absurdo, porque você poderia atingir várias vezes, não conseguir... Enfim, não tem lógica. Além disso, sinceramente, foi uma guerra que não me emocionou. Não, é uma guerra... Eu não senti nada, eu não fiquei emocionado, eu achei... Até aquela guerra do Hobbit 3... O que me emocionou foi o anão. A parada do anão... Deles tentando escavar pra achar luz? Todo o arco do anão, mas o final em que o Durin... Ah, sim. E que ele percebe... Pô, a cena final do Durin, do rei Durin, é uma boa cena. Aquilo me lembra Senhor dos Anéis. É uma boa cena. E aquela fotografia linda. Por que você gostou dos Arcos dos Anões? Nossa, primeiro porque é verossímil pra mim. É uma coisa que poderia tranquilamente todo aquele lance, eles forjando os anéis. Tudo isso faz sentido, sentido. Eles de fato receberam os anéis. Então, assim, eles receberam os anéis dos elfos, de fato.
eles de fato se tornam muito gananciosos e vão escavando o Khazad-dûm, escavando o Khazad-dûm. Eles de fato acham o Balrog porque eles vão escavando demais. Tudo isso é verossímil. As coisas que eles acrescentaram, que eu não sei, mas eu acho que não tem referência em Tolkien sobre isso. Talvez tenha, mas que eu não saiba. Que é, por exemplo, as anãs cantando pra sentir a montanha e daí pra abrir, né, frestas de luz na montanha. Isso é muito legal. Isso é poético, isso é, interessante. Talvez as anãs tivessem feito isso. Talvez houvesse canções mágicas das anãs que tinham a ver com sentir a montanha. Então eu consigo entender perfeitamente isso. Eu acho que o conflito entre ele, o rei, e o filho, o príncipe Durin, e o rei Durin, é um conflito que está bem feito. Faz sentido na psicologia do anão. Eles são teimosos, eles são turrões, eles são difíceis de lidar, porque os anões são assim. Ao mesmo tempo eles são muito fortes, ao mesmo tempo eles são muito persistentes. Ao mesmo tempo, olha só, tem um detalhe também que às vezes pode ter escapado das pessoas. No final, o Durin, quando percebe o erro, ele tira o anel. E isso é importante por quê? Porque Tolkien vai dizer que os anéis dos homens tiveram um efeito diverso sobre os homens do que os anéis dos anões tiveram efeito. Os anões, eles nunca foram, de fato, dominados por Sauron, subjugados por Sauron. O que aconteceu é que as características que eram intrínsecas aos anões, como essa ganância, afloraram mais. E daí eles se perderam porque o destino é uma aranha que tece teias obscuras. Mas não que eles foram dominados, subjugados e se tornaram servos de Sauron. Isso não aconteceu. Por que aconteceu com os homens? Porque a vontade nossa, a vontade de nós homens, é mais fraca. É mais frágil do que a dos anões. Os anões têm vontade mais poderosa. Então tudo aquilo que aconteceu é verossímil. Tudo pode acontecer. Os anões de Khazad-dûm eram mais amigos dos elfos do que os demais. Ou seja, a amizade que o Durin tinha com o Elrond era perfeitamente possível de rolar. Então, tudo fez sentido. Eles participam da guerra? Participam, eles levam um destacamento militar para Eregion. Se eu não estou enganado, eles levam um destacamento. Ou seja, fez sentido. É um arco que começou e terminou ali fazendo bastante sentido. E a cena, algumas cenas dos anões são muito legais. Então, por exemplo, ela gritando, a mulher do Durin, e vendo aquele barulho esquisito. Isso é bom. Surgindo uma pontinha de luz de fogo distante. Tem uma cena que aparece uma pontinha, tá a tela toda escura assim, tem uma pontinha de luz e você já acende. O Balrog tá ali. Então essas cenas todas... Você gostou da cena do Balrog? Pô, gostei demais. O Balrog está muito bonito, tá bem caracterizado. Ele tá igual aos filmes, né? Exatamente igual aos filmes, eles não fizeram alterações. Cena boa, cara. O bichão sai de lá legal. Dá aquela pressão. Não, eu fiquei emocionado na cena. O diálogo final do Durin com o filho dele, ele dizendo que eles ficavam brincando de braço de ferro e que o Durin sempre perdia porque o pai era muito forte. Aí o pai diz, não, mas era você que estava ficando com a cabeça. Pô, aquilo é muito bonito. E no final ele percebe, ele tira o anel e ele vai e se joga. E aí ele se joga com essas pernas abertas, assim, é uma cena bem cinematográfica, assim, bem bonitona, assim, com um machadão, com um Balrog, que ele ia morrer, evidentemente. E aí bate machado com uma cimitarra do Balrog, tem aquela... Pô, isso aqui é aquilo é bom. Aquilo você olha assim, pô, por que esses merdas que fizeram essa porra não fazem desse jeito? Dava pra fazer desse jeito a série toda, velho. Dava pra fazer, tá? Sabe? Mas não fez. Eu acho que esse lance dos anões tem uma coisa que eles não sabem fazer direito, que é... Não fale, mostre. Você não precisa ficar falando explicitamente nos diálogos da série de como é a natureza dos anões. Você fica mostrando que eles realmente são ambiciosos. Você fica mostrando que eles querem mais mithril toda hora. Eles fizeram isso bem. Eles fizeram isso muito bem, só que, olha que engraçado, uma sensação que eu tive. Eles fazem exatamente os opostos com os elfos. E aí eu quero entrar na outra parte, que é a nossa amiga Galadriel. Porque, cara, tem uma cena com o... Cara, assim, antes de eu falar de qualquer coisa assim, a Galadriel beijando. Cara, a Galadriel beijando o primo dela. É primo, né? Não, cara. É o genro dela. O genro? Mano, isso é muito bom, velho. Não, mas eu já esqueci... Veja, a essa altura, assistindo a segunda temporada, eu já abstraí essa relação, porque pra mim Galadriel é outro personagem.
Porque, como eu falei na primeira análise que eu fiz aqui, Uhum. Galadriel, ela seria como que tia do Gil-galad. Ela era velha para os Eldar. Ela era antiga, muito antiga. E já era uma rainha, ela não era capitão de guerra. Enfim, Era casada, né? Casada. Ela era completamente diferente daquilo ali. Mas beleza, eu aceitei. Mas aí é pior, porque o que eles fazem? E também, eu vou falar uma coisa aqui. E aí eu sei que os haters aqui, agora é o momento de vocês, haters, começarem a se agitar. Vocês vão ficar ouriçados com aquilo que eu vou falar. Eu falo os haters de direita. Os haters da direita. Que não... Do que eu falei, não tinha haters de esquerda, tinha haters de direita. Tinha um ou outro hater de esquerda, mas os haters da direita. Vocês colocaram na cabeça que todas as distorções que acontecem no cinema, que é uma coisa, vem da cultura woke, do progressismo, porque é o progressismo e tal. Existe isso, como por exemplo aquela elfa asiática. Nossa, isso é ridículo. Só que eu me surpreendi, porque morre muita mulher na série. Eu achei machista. Mas aí tem uma elfa asiática. Tá, beleza, mas as maiores distorções da série não se deveram ao progressismo, por incrível que pareça. Se deveram, sim, à utilização de fórmulas batidas do cinema hollywoodiano mais mainstream que tem. E que essas fórmulas foram enxertadas em todas as partes. Vou dar um exemplo da Galadriel. Em vários filmes batidos de Hollywood, há uma solução preguiçosa do roteiro para tornar as protagonistas femininas interessantes. Que é fazer com que elas tenham uma confusão sexual com o vilão e com o herói e tal. Isso é bem comum. E assim, isso não é progressista, não é woke, isso não veio de agora, isso não veio dos últimos 10 anos. Isso é uma fórmula batida que o Hollywood usa em vários filmes. Ou seja, o que é aquilo? É uma solução de roteiro preguiçoso. Vamos aqui pegar uma solução bem batida e fazer. Eles fizeram isso com a Galadriel. Então, assim, aquela nítida tensão sexual entre ela e o vilão, que é Sauron, isso é muito tosco, ruim. cara, é tosco. Tem uma cena. E aí o Elrond, que ele é o bonzinho, ele dá um beijinho, aí ele beija, ela fica... E tem uma cena, cara, que isso não é woke. A Galadriel ela fica tendo visões, aí tem uma cena que ela tem visão com o Sauron. E o Sauron tá meio que atrás dela, assim, ela fica olhando. Cara, vai se fuder, isso é muito tosco. Fizeram, por exemplo, a mesma coisa com Tarmiriel. Então colocaram uma coisa desnecessária, que é uma tensão sexual entre Tarmiriel e Elendil. Então várias vezes a Tarmiriel fica pegando no peito, porque ela é cega. Pô, isso é tosco. Ela tá cega, ela pega... esse é o peitinho. O próprio Anatar. O próprio Anatar com aquela outra elfa lá. Também. Ele seduz. É muito ruim. Olha só, Tolkien praticamente... Ele é um autor extremamente pudico. Extremamente pudico. Ele tem muito pudor sexual. Então, você lê as coisas de Tolkien, não tem nada de sexual. Nada sexual. Assim, é mínimo. Um beijo que a Aragorn deu em Lúthien. E é tudo muito romântico, eu imagino, tudo muito romântico, tudo muito sutil, tudo muito escondido, tudo muito discreto. Por quê? Porque as fontes, aí eu volto a falar, as fontes das narrativas medievais cristãs, que ele conhecia como um especialista, e ele era realmente um especialista nisso, essas fontes, elas são, por serem cristãs, muito pudicas. E ele era cristão, elas têm muito pudor, elas não ficam mostrando essas coisas. Não é um George Martin da vida, que você assiste e no segundo episódio os caras já estão no bordel com o a mãe fora transando com o filho. Não funciona assim. E assim, essas tensões sexuais, claro, não é que também a série Rings of Power é como Game of Thrones, não é. Mas essas tensões sexuais, elas são desnecessárias. Eu acho que nem elas são toscas, elas não combinam com os personagens. O amor élfico é uma coisa que, assim, demora pra florar, é muito... Sabe, imagina o romantismo das ordens de cavalaria medievais cristãs antigas, como aqueles poemas antigos franceses sobre as damas e tal. Imagina isso superlativo. Isso é a mentalidade de um elfo. Entenderam o que eu tô falando? É aquilo ali. Então, assim, pra você retratar uma junção, tem que ser uma coisa assim, como Aragorn é com Arwen. E há cenas, veja, há cenas no Senhor dos Anéis de beijo. Sim. A Arwen, quando ela aparece no sonho de Aragorn, ela tá com uma roupa de seda extremamente fina, com seios bem torneados, ela beija o cara.
mas é diferente. Você vê que ali tem algo profundo, duradouro, que veio, que é todo um arco inteiro. Não é assim, o Elrond vai dar o anel, vai pegar um anel, vai dar a chave pra ela, quer dizer, a chave pra ela abrir e vai dar um beijinho. Não é desse jeito, isso é mal feito. E outra, eu acho que todo esse lance do romance na série, ele é colocado como se você tivesse 15 anos assistindo Barraca do Beijo. Eu sei que você gosta de Barraca do Beijo, mas assim, é tosco, é ruim. É ruim, é muito ruim. É, muito ruim. Só que assim, falando sobre a Galadriel, é uma personagem que não anda. É porque criaram outra coisa. Né? Ela continua naquela ali, ela continua birrenta, ela não muda nada. Acho que ela vai ficar daquele jeito. Ela toma decisões a caralha porque ela quer. Vai ficar daquele jeito. E é isso, né? Tá tudo bem. Os elfos são muito mal caracterizados. E o Galad é muito mal caracterizado. Todos eles são mal caracterizados. Menos o Arondr. O Arondr é o único elfo bem caracterizado. Porque ele tem um lance com... ele é o único bem porque a personalidade dele combina. O que mais você tem aí? Eu quero saber o que você tem. Você tem muitas perguntas aí. Você não está seguindo esse negócio. Assim, eu quero finalizar porque a última coisa que eu quero trazer tem relação. Mas já vai acabar? Não, mas calma. Porque antes... Vamos falar mais. Antes, a gente tem Tom Bombadil. É. E aí? Então, Tom Bombadil. O que eu achei de Tom Bombadil? A primeira cena de Tom Bombadil é legal. Que ele tá lá escolhendo a mulher. É legal, as canções. Sim. Ele tá bem retratado do ponto de vista estético, assim, da figura dele. Tá boa, eu gosto. Só que aí, rapidamente, eles criaram alguns problemas, novamente, de verossimilhança na história. O problema principal é Tom Bombadil estar preocupado com os destinos da Terra-média. E ele nitidamente está preocupado porque ele fala com Gandalf que Gandalf precisa aprender a magia para resistir a Sauron, não sei o quê. Ele é um personagem que está inserido em certos dramas da Terra-média e ele está preocupado. Isto não faz sentido com Tom Bombadil. Ele não poderia estar preocupado com nada. Por quê? Porque ele não está preocupado com nada. O que é Tom Bombadil? Tom Bombadil aparece no Senhor dos Anéis e ele ajuda lá os hobbits enquanto eles estão naquela parte das criaturas tumulares e ele salva. E aí, olha só. E aí, numa certa altura, o Frodo coloca um anel e Tom Bombadil vê o Frodo. O Frodo não fica invisível. Você está aí e tal. E eles interagem, Tom Bombadil. Aí o Frodo oferece, eu não me lembro direito, mas acho que oferece. Eu tomo, eu pego o anel, o anel, aí joga pra cima, o anel redondo, bonito e tal. Esse é o jeito de Tom Bombadil. Como seria possível o artefato mais poderoso que mexia na mente de todos, que poderia mexer na mente de Saruman, de Gandalf, de todo mundo, não surtisse nenhum efeito em Tom Bombadil? Só havia duas explicações. Ou o Tom Bombadil seria um ser tão poderoso que aquilo não significaria nada. E algumas pessoas na época de Tolkien cogitaram que Tom Bombadil era Deus. Era o próprio Eru Ilúvatar. Tem uma carta de Tolkien que ele responde dizendo que Tom Bombadil não é Deus. Ou há uma outra hipótese, que é a que eu considero válida. Até porque ninguém sabe quem é Tom Bombadil. Ele é como disse Tolkien, ele é um horizonte inexplorado. Ele é um mistério intrínseco à obra e ninguém vai saber de fato. Mas qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que Tom Bombadil fosse um espírito da natureza. Fosse um espírito não classificável, que estava fora dos dramas existenciais de toda a Arda, de todo mundo. Ele não estava ligando. Então, ele não tem ambições, ele não tem preocupações, ele não tem tensões, ele não tem nada disso. Ele não liga para o anel. Então, assim, ele não estaria, me desculpe, ele não estaria preocupado assim com a Terra-média. Será que a Terra-média? Ele estaria na dele, cantando pra lá e pra cá, batendo o pé com frutadouro. Isso é Tom Bombadil. Na primeira cena ele parece assim, mas aí depois dão um aspecto dele ficar preocupado, ensinar Gandalf pra fazer alguma coisa na história. Não. Se ele fosse ensinar Gandalf, ele poderia até... Isso não existe na história, mas tá, beleza. Ele vai ensinar Gandalf. Ele ensinaria Gandalf ao contrário. A despreocupação. Sabe, viver com Tom Bombadil é um bom vivente. É mais do que um bom vivan, porque um bom vivan é um hedonista. Tom Bombadil é um espírito inocente. Ele tem uma inocência ancestral. É isso. Ele tem uma inocência ancestral absoluta. Ele não está preocupado com nada. E é isso que ele é. Por isso que
o Júnior também me lembrou disso. No Conselho de Elrond, cita-se a possibilidade de guardar um anel com o Tom Bombadil. E por que eles não guardam? Porque ele ia perder. Por que ele ia perder? Porque ele não liga. Esse é o ponto. Ele não liga. Ele só vive uma vida de eterna felicidade, de brincadeiras com a mulher dele, que também ninguém sabe quem é, que é frutadora. E é isso. Então, eles transformam o personagem. Assim, não tinha que ter mas transformado. o arco dele com o Gandalf, você acha que funciona? Melhor do que o dos elfos. Não é tão ruim quanto o dos elfos, mas assim, dão a ele uma preocupação desnecessária. Mas eu acho que é legal, porque eu vejo os dois velhos, eles são carismáticos, são bons atores. Então, assim, ok, eu gostei, não me ofendeu. Tem uma coisa que também é errada, que o teu Júnior também me lembrou, que é a maneira como eles mencionam o fogo sagrado, a chama imperecível de Anor. A chama imperecível é o aspecto da criatividade de Deus. Deus é criador do mundo. E se diz que ele cria o mundo através do fogo secreto, que só Deus possui. Tal. Quando Gandalf pronuncia aquelas palavras icônicas, que ele está na ponte de Khazad-dûm, e ele diz... Flame of Udun, you must not pass. Ele impede o Balrog de passar e ele diz: eu sou o servo da chama de Anor, do fogo imperecível. O que ele está dizendo? Eu sou o servo de Deus. É isso que ele diz. A chama imperecível é como se fosse, vamos aqui fazer uma analogia cristã, o Espírito Santo. É isso. Então, assim, você não manipula a chama imperecível. A chama imperecível, ela não é uma força mágica neutra que é como aparece na série, que daí você manipula a chama imperecível, aí você faz magia porque você está manipulando a chama imperecível. Primeiro que você não está manipulando a chama imperecível. A chama imperecível é um poder criativo que está com Deus, de Deus, é Deus. Então não é manipulação. Você é um servo no sentido que um mago cristão poderia dizer, eu sou um servo do Espírito Santo. Mas não é que ele manipula a chama imperecível. Ele faz magia porque ele faz magia, porque eles são seres mágicos. Mas não é a chama imperecível. Então, assim, isso é um detalhe. É uma coisa pequena, mas pro fã incomoda. Porque não combina. E você começa o que faz você se irritar com a série, o que me fez não gostar, é que eu vou vendo esses detalhes toda hora, e aí eu vou pensando, pô, esses caras, eles não tiveram um trabalho de pesquisa legal. Eles foram fazendo negócio meio de qualquer jeito, né? Eles não tiveram respeito devido à obra. Tem um cânone aí. Procura seguir o negócio direitinho. Mas não, eu vou fazendo. Agora, todo aquele mago com aquelas bruxas que ficam perseguindo o Gandalf, que tem que trazer o Gandalf, eles sequestram os hobbits. Que é aquela? Então, eu gostei dessas cenas. Eu não achei que eles foram ruins. Mas eu tenho muito medo do que eles vão fazer com aquele mago. Aquele mago... Tá, beleza. Assim, desprezando os problemas de cronologia que existem, são vários. Aquele mago poderia ser um dos magos azuis. O que é um mago azul? Então, vamos lá. Quando os Stari vieram para a Terra-média, eles vieram em 5. Sim. Isso, eles vieram de barco, mas ali eles aparecem como um cometa caindo, né? Que eu achei maravilhoso, aliás. Sim. Eles vêm 5. Saruman, que vocês viram, né? Radagast, que aparece no Hobbit, Gandalf e mais 2. Alatar e Palando, chamado de Magos Azuis. Esses 2 magos, eles vão para o leste. O leste é, tradicionalmente, terra de Morgoth, de Sauron, é onde os homens que não eram Númenóreanos, não eram Ezedaim, estão, tal. Então é um lugar mais escabroso, o leste. Tanto que tem uma fala de Gandalf que ele diz: Olorin me chamavam no extremo oeste, Gandalf me chamam isso, Tarkun, os anões, para o leste nunca vou. Ele não vai para o leste. Esses 2 magos, eles vão para o leste. Então, há uma nota muito breve de Tolkien que ele diz que talvez esses magos tivessem sido apanhados pela sombra. Ou seja, talvez eles tivessem se pervertido. E talvez eles tivessem se pervertido, e aqui eu especulo, muito antes de Saruman. Porque eles foram para uma região muito sombria, uma região perigosa. Então, esse mago, ele está no leste. Ele está em Rum, no sul e tal. Então faz todo sentido que esse mago seja um dos magos azuis. Seja Palando, seja Alatar, talvez. Não faz nenhum sentido que esse mago seja Saruman. Fazer desse mago Saruman será um grande absurdo. Um grande absurdo. Porque Saruman se perverte no finalzinho,
Ele é o presidente do Conselho Branco, ele permanece como presidente Ele do Conselho passa Branco durante boa parte da história séculos, sendo, na realidade, a defesa contra Sauron, principal. Uhum. Claro, a gente vai saber que o principal da defesa, desde o princípio, era Mithrandir, era Gandalf. Mas, exteriormente, para todas as funções e tal, era Saruman. Saruman era o pilar da defesa contra Sauron em Arda. Então, assim, fazer desse cara Saruman vai ser um absurdo grotesco. Mas eu não duvido, porque os roteiristas são loucos. Então eles podem fazer qualquer coisa. A cena dele em si é boa, eu gosto, assim, pô, é um mago também, tá ali naquele conflito, e ele diz que, se forem juntos eles vão... É interessante, é legal. Agora vamos ver o que eles vão... Eu gostei que eles vão dar desse cara, né? Uma das últimas cenas dele, ele pegando o cajado, então agora ele tem um cajado, e a Hobbit chama ele de Gandelfo. E aí eles explicam... E é assim mesmo. Ah, é? É. Ele era chamado de Grand Elf, que depois se tornou Gandalf, porque muitos povos acreditavam que ele era um elfo. Mas por que os povos acreditavam que ele era? Porque ele não morria. Então as pessoas viam aquele velho e o velho não morria. E os seres humanos estavam morrendo, os hobbits morrendo, e ele não morria. Então, quais são os seres imortais que tem? É um elfo, é só pode ser um elfo. Então é o Grand Elf, é isso. Tá, agora, pra finalizar, que pra mim é a questão que mais me pegou, que são os anéis. O que você quer saber deles? O nome da série é Os Anéis do Poder. Já tivemos aí 18 episódios, 2 temporadas, eu acho que facilmente mais de 20 horas aí de tela. E a gente não viu um anel sendo forjado. Na verdade, todos os anéis que eles mostram são forjados fora de cena. É um detalhe, Isso me incomodou. Mas assim, o final da série, dá a entender, tem os 9 anéis. Só que ainda não tem um anel. Não. Quando é que vem um anel? Mas isso é adequado. O anel é feito depois. Ah, é? Depois mas de tudo assim, ele faz. toda a cronologia dos 9 anéis faz sentido? Não. Porque, em teoria, deveria ser a coisa mais importante da série. E não é. Nem na primeira e nem na segunda temporada. Assim, quando você falar a cronologia faz sentido, vamos ser sempre generosos. Porque toda a cronologia da série inteira, desde o princípio, não faz sentido. Até porque os intervalos de tempo são imensos e tal. E realmente seria muito difícil fazer do jeito exato. Mas dito isso, eu não acho que a cronologia é grande problema ali. Não vejo esse o problema. O problema principal, que novamente o Júnior falou comigo, mas eu já tinha visto isso desde o princípio, quando apareceu o Anéis. O problema principal é uma falsa crença de que o elemento mágico dos anéis é o Mithril. Pô, não Sim, é. eu acredito nisso por causa dessa série. Ah, você acha? Acho. Não tem nada a ver. O Mithril não é mágico. É só um metal. É um metal. Tá. É um metal muito poderoso, que faz ligas metálicas maravilhosas, mas ele não é mágico. O que é mágico nos anéis é quem os faz. Os elfos são mágicos. Eles estão imbuindo os anéis de muito poder. De uma parte digamos assim, da existência vital deles está nos anéis. Então, por isso que eles são mágicos. Os 3 anéis élficos têm a propriedade que eles têm, de fato. Há uma cena bonita que é a do Adar. Bonita, sim. Tá, o Adar não existe. Beleza, considerando todas essas vírgulas, que é o Adar colocando o anel. Você lembra disso? Sim. Ele coloca o anel e ele se regenera. Sim. Ele fala que ele quer viver com a família dele. Assim, é muito rápido a maneira como eles fazem, mas é interessante ver, porque o efeito dos anéis élficos é esse mesmo. É um efeito de preservação da vida, de preservação do bem, de esquentar os corações daqueles que resistem à sombra, especialmente o Narya, que Gandalf terá, tem o efeito de esquentar o coração daqueles que resistem à sombra. Então são anéis que têm esse poder, não são anéis maculados. Os anéis élficos foram feitos por Celebrimbor à parte de Sauron. Isso não é bem feito, porque parece que ele fez junto com o Sauron, não fez. Os anéis élficos são feitos à parte, né? Não tem poder de Sauron ali, não tem o dedo de Sauron ali. E a cronologia é ok, mas assim, não é o Mithril que é mágico, não tem nada a ver. Um anel não é um anel de Mithril, é um anel de ouro. E é um anel poderosíssimo. Então, se fosse um Mithril... A série, ela termina com... Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que a última cena da Galadriel, ela tá toda brilhante. Eles exageraram na saturação. Olha, agora é a personagem que vocês conhecem. Só que, tipo, mano,
É uma personagem que não anda a temporada inteira. E eles dão a entender que haverá o anel, porque, tipo, a gente precisa controlar essa porra aqui. E eles dão a entender isso, eu fiquei tipo, ok. Haverá porque o um anel? É. Tem que haver um anel. Se precisa haver um anel, o Sauron fará o anel dele em Orodruin, na Montanha da Perdição. E esse anel, de fato, vai controlar todos eles. Uhum. A ideia do um anel é controlar todos os anéis. Você acha que Mas ele não controla os anéis élficos. Então, é aí que tá. Porque, por exemplo, o que acontece na prática com aqueles anéis? Eles ficam os elfos ficam com os anéis, é isso? Eles permanecem com os anéis até o final da história. Até o final. No Senhor dos Anéis eles estão com os anéis. Galadriel tá com o anel dela. Ah, é? É onde está com o anel dele. E, na realidade, eles conseguem se manter na Terra-média por causa dos anéis. Porque o que acontece? Mas esses anéis, eles não são corrompidos por Sauron em nenhum momento? Não. Eles foram feitos à parte. Eles não têm o toque de Sauron. Eles são anéis puros. E o que os anéis élficos fazem é manter a imortalidade. Claro, na série, eu vou falar, na série há uma discussão imensa e um medo dos anéis, porque os anéis seriam corrompidos. Eles ficam com medo da Galadriel se corromper por causa do anel. Eu fiquei tipo, tá, então assim, os anéis... Não tem sentido nenhum. Isso é absurdo, isso não tem sentido nenhum. São anéis feitos à parte, isso não tem sentido. Ela não iria se corromper, não haveria esse medo, não há isso. O único drama da Galadriel não existe, então. Não, o verdadeiro drama da Galadriel não existe. Muito bom. O verdadeiro drama da Galadriel é o seguinte, é que ela foi um dos elfos que foram com os Noldor para a Terra-média. Ela não matou os Teleri, ela defendeu os Teleri, que eram aparentados dela no fratricídio de Aqualondê, mas de qualquer maneira ela saiu porque ela era ambiciosa, porque ela queria ter um reino próprio, porque ela queria ver novas terras para conquistar e tudo mais. Era uma pessoa impetuosa realmente. Isso aconteceu. Quando vem a condenação de Mandos, que aparece lá o grande Vala Mandos, Senhor da Morte, e ele diz, vocês aqui não vão voltar, porque vocês mataram seus irmãos, derramaram sangue, não sei o que, fizeram isso, blá, 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 e vocês não podem voltar. O que ocorre quando rola essa condenação? Simplesmente os elfos não estão... não é permitido a eles. Não todos os elfos. Uhum. Aqueles Noldorin que participaram daquilo ali. Galadriel junto. Aqueles elfos não podem retornar. Tem um bloqueio. Retornar ao oeste. Esse é o drama dela. Então, ela vive na Terra-média, faz aquelas coisas todas e faz a resistência a Sauron, sempre aspirando o retorno. Que é o que acontece no final do Senhor dos Anéis. No final do Senhor dos Anéis, não. No primeiro filme, na Sociedade do Anel. Quando ela tem o teste do anel, ela passa no teste, aí ela relaxa e diz, agora eu vou voltar. Que esse drama, ele só existe até o final do segundo episódio. Do primeiro episódio. Exatamente, porque ela tá num barco, eu falei isso na primeira... Sim. Isso é muito ela bom, tá cara. ela tá num barco voltando para A, mas não tem sentido. E assim, a série a segunda temporada termina com os elfos andando e terminando, e eu entendi que aquilo vai ser Valfenda. Vai ser Valfenda. É Valfenda. Faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Faz tipo, todo destruir sentido. a cidade, Todo eles sentido, vão todo lá sentido. e descobrem Valfenda. Exatamente. Valfenda e Imladris é fundada depois da queda de Eregion. E é fundada meio que daquele jeito, é fundada por Elrond. Então, aquilo ali faz bastante sentido. Bastante sentido. Não é absurdo que eles achem Imladris. Pra onde você acha que a série vai na terceira temporada? Não sei. Você cravou aqui, porque você já tinha visto. Você não tinha visto, mas você falou que ia ser a guerra de Erendil e, tipo, a guerra de Eregion certamente haveria. Eu não sei qual é a velocidade que eles querem fazer as coisas na terceira temporada, mas tem coisas óbvias que vão acontecer. O exército Númenoriano vai prender Sauron. Sauron será enviado para Númenor como um cativo, como um escravo. Ele vai fazer a cabeça do rei Ar-Pharazôn. Ele fará o anel. Aqueles 9 anéis serão dados... Ele faz um anel em Númenor? Não, ele faz um anel na Montanha da Perdição. Para onde o anel é levado. Sabe aquela montanha, vulcão? Sim. Ele faz ali. Então isso é depois dele ser preso? A forja do anel, um anel, é a lava vulcânica da Montanha da Perdição. Que é onde ele é destruído. Entendeu? Não é depois, é muito antes, na verdade, sim. É muitos séculos antes. Mas a minha dúvida é, ele faz um anel depois que ele é preso em Númenor? Não, ele faz, na história original, ele faz
sei lá, mais de 1 milênio antes. É porque, como eu tô dizendo, os fatos dessa célula, eles estão todos juntos numa linha temporal que não passa meses. Só que esses fatos, eles estão espalhados em milênios. Então eles pegaram fatos que estão aqui espalhados numa linha do tempo muito espaçada, empurraram todos esses fatos e perfilaram todos eles assim. Então eu não sei o que vai acontecer. Mas de fato, na cronologia originária, ele faz muito tempo antes. Não, assim, os Nazgûl, aquela altura do campeonato, na época de Ar-Pharazôn, do rei de Númenor-Ar-Pharazôn, os Nazgûl já existiam há séculos. Ele já tinha dado os anéis para os homens. Os homens já tinham se tornado espectros. Eles já eram os Nazgûl. Eles já estavam lá, ó. A dar-lhe pau de tempo aí, cara. É porque aí, da maneira como eles vão fazer, eu não sei. Mas certamente os Nazgûl serão Númenóreanos. Não todos, talvez. Mas os principais eu acho que vão ser Númenóreanos. Outros de outros lugares. São homens poderosos, para os quais ele dá os 9 anéis. E eles se tornam os espectros. Bom, é isso. É isso? Eu fico feliz porque você vai retornar agora pra falar desse Senhor dos Anéis. Não, então, Seus Anéis eu sou então eu acho que a nossa experiência vai ser um pouco menos traumática. Ah, com certeza. Não, Senhor dos Anéis é uma trilogia magistral. Mas assim, tem várias diferenças também em relação ao livro. Mas é o que eu vou voltar a dizer. O problema não é a diferença, nem a adaptação, nem o enxerto de personagens novos, nem nada disso. O problema central é quando você altera o espírito da história. Você muda o espírito e você coloca coisas que não são verossímeis, que não fazem sentido. Como, por exemplo, Sauron não ser recebido pelos orcs como um grande demônio, um deus que retornou e que vai comandá-los, que é a maneira correta. Ou Galadriel ser colocada como se fosse uma jovem impetuosa, quando ela, na realidade, era uma velha, muito poderosa, era uma elfa antiga. Ou Tom Bombadil estar preocupado com a Terra-média, quando na realidade ele não está preocupado com nada. Coisas assim. Então, quando você vai alterando o espírito da história, você coloca coisas sem sentido, aí começa a ficar um pouco irritante. E isso sem falar das soluções batidas. E o progressismo que existe, que é pequeno, assim, no sentido de que tem algumas coisas. Sei lá, aquele orc que tá preocupado com a família dele, que Sauron, aliás, mata. Né? Nossa, assim, bem lembrado. Cara, orc é pai de família nessa porra. Mas você sabe o que poderia ser? É sério isso, mano? O orc falando, eu só queria ficar com ele, beija a mulher, assim. Sabe que é uma série que tenta humanizar o mal. Tipo, não, cara, o mal é o mal. O mal é o mal, eu concordo. Eu acho que aí sim você tem o progressismo nessa tentativa sempre de redimir todos os seres. Nossa, e outra, o Sauron falando que ele, porque eu fui escravizado, eu fui torturado. Cara, esse velho. Mas eles usam isso de uma forma pra falar, olha, eu sofri, entendeu? Tipo, esse cara sofreu. Eu sei o que você tá dizendo, tipo, ele não é que, assim, pelo que você já me entendeu e pelo que eu já li, o que é mal em Tolkien não é mal por um motivo, é mal porque é mal. É mais sutil do que isso. Vamos lá. Os arquétipos de bem e mal são, de fato, muito bem definidos em Tolkien, porque eles são muito bem definidos nas mitologias históricas. Então, ele não é um autor do romance realista que mostra uma complexidade com muitas nuances. Não é assim. Ele é um autor que trabalha muito, sim, com arquétipos. No entanto, a coisa não é absolutamente rígida. Existem personagens que são fronteiriços. É o caso, por exemplo, de Gollum. Gollum é um personagem nitidamente que tem duas personalidades, que ele é puxado para o mal, puxado para o bem, ele é um personagem ambivalente. E existem momentos de ambivalência, e existem inclusive momentos de ambivalência no próprio Sauron. Quando ocorre, isso é uma coisa que está no Silmarillion, quando ocorre a Grande Guerra da Ira, que é quando os Valar vêm do oeste e eles enfrentam Morgoth, que é a maior guerra de todas que já aconteceram. E aí tem uma guerra cataclísmica, gigantesca, em Beleriand, o continente afunda e tudo mais. O negócio é tão, assim, assombroso, a guerra é tão pesada, que Sauron, que escapa dessa guerra por um triz, ele cogita se arrepender. Ele cogita se arrepender, ir até Valinor, jurar fidelidade aos Valar, se submeter à punição de Manwë. Ele cogita isso, porque ele fica assustado, porque ocorre uma guerra muito grande e ele fica muito impressionado com a cólera dos Valar. E assim, ele era poderoso, mas ele não era um Valar.
Então, assim, os poderes dele eram limitados. Se os próprios Valar resolvessem intervir diretamente no mundo, Manwë poderia vir da Torre Branca de Taniquetil e matar Sauron. Não seria um impeditivo em termos de força. Então, ele fica balançado. Mas aí, o que acontece? O orgulho dele, que era muito grande, faz com que ele não faça isso. Porque sob Morgoth, ele era um general muito poderoso. E lá em Valinor, ele seria humilhado, ele ficaria eras incontáveis preso. E aí ele não faz. E aí ele endurece o coração, ele vai pra Terra-média e continua. Aí o mal toma ele de vez e tal. Mas existe assim, essa... por que orc pode ter família? Eu fiquei de caralho. Os orcs têm família, na realidade. Primeiro, os orcs se reproduzem normalmente, eles transam. Deve ser uma coisa bem feia, né? Mas assim, eles fazem isso. E então eles se multiplicam por vias naturais. Nesse sentido, assim, não seria impossível um orc ter uma família. É claro, eu acho que a noção... Vamos lá. A noção de família tem muito a ver com o tipo de sociabilidade, de estrutura simpatética, ou seja, de simpatia e de egoísmo, que os seres humanos têm. Nós somos seres naturais que temos uma certa estrutura de sentimentos simpáticos e de sentimentos egoístas, sentimentos altruístas e egoístas. Os autores do século XVIII explicavam muito isso. Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, Hume, Hutcheson, todos eles teorizaram sua simpatia. Isso faz com que o ser humano forme famílias, no meu entender e no entender de vários filósofos. Os orcs, como eles não são pessoas, não são seres humanos, eles são formas élficas muito corrompidas, provavelmente eles não têm família como a gente entende. Uma família nuclear com meus filhos e meus netinhos. Provavelmente eles devem se reproduzir, eu imagino, Tolkien não entra em tantos detalhes. Por isso, deve ser uma coisa muito pesada. Deve ser assim, vários orcs fazendo orgias, se estuprando e saindo seres a partir disso aí, criados com muita crueldade desde o nascimento. Eu lembro que em Senhor dos Anéis deva tem ser uma assim. cena, eu acho que no primeiro filme, que eles estão meio que cavando a lama e sai o orc. Não, isso não existe. E isso é uma adaptação. Então, essa é uma adaptação do Senhor dos Anéis que não é fiel à maneira como os orcs nascem. Porque ali, o Uruk-hai, essa é a cena do Uruk-hai. Os orcs estão assim, aí sai o Uruk-hai. Aí sai um Uruk-hai muito grande e ele pega assim um outro orc menor e ele enforca, e os outros orcs vão fazer. E Saruman diz, não, esse é meu guerreiro Uruk-hai. Sai lá um Uruk-hai. Como se ele tivesse sido feito na lama. Como se ele tivesse nascido na lama. Não. Os Uruk-hai, na realidade, eles nasceram por um cruzamento de seres humanos com orcs. Mulheres humanas foram colocadas para serem por orcs. E nasceram... O Tolkien descreve isso? Não, em detalhes não, mas a gente sabe que é assim. Mas ele não fica descrevendo, e o orc pegou a mão dela. Como eu falei, ele é muito pudico pra descrever uma coisa dessa, ainda mais assim, uma atrocidade sexual. Mas foi isso que Saruman fez. Saruman, provavelmente, o que eu imagino? Ele deve ter pegado muitos homens tornados escravos e estuprado esses caras com orcs e tudo mais. E aí nasceram os Uruk-hai. Nossa. É desse jeito aí. Desse jeito bonitinho. É isso, Ricardo. E é isso. Mais um baita episódio. Você voltará aqui pra falar da trilogia dos seus vezes. Por que não a trilogia do Hobbit? Essa. Pronto. Eu vou também falar. Aí no Hobbit eu serei mais crítico do que no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu praticamente só vou elogiar. Imagino. E você voltará também pra falar da nova temporada de Barraca do Beijo? Eu vou assistir a temporada de Pinguim. Nossa, muito bom. Então, pra gente fazer um episódio sobre Pinguim. Venha, convidado. É isso, senhores. Então, até mais. Namari e todos, espero que vocês tenham gostado. Toca o violino aí pra terminar o episódio. Tô.